Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior. A proposta foi de uma revisão de análise combinatória e probabilidade. Os objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples, calcular a probabilidade de um evento, resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidades. Atividade 1. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas azuis e 7 bolas vermelhas. A probabilidade desta bola ser azul é bem tranquilo, né, pessoal? Só lembrando aquele macete. Probabilidade, o que é mesmo? As chances que eu tenho sobre tudo que pode acontecer. Então, o nosso N de S, tudo que pode acontecer são essas 5 bolas azuis e 7 vermelhas. 5 mais 7, 12. Então, são 12 bolas nessa sacola. O nosso N de E, o evento favorável, ele fala de bola ser azul. Quantas bolas são azuis? 5 bolas. Então, como eu falei, probabilidade, as chances que eu tenho, 5 azuis num total de 12. 5 de 12. É a letra B. Número 2. A quantidade de números inteiros positivos e ímpares, formados por 3 algarismos distintos, escolhidos dentre os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é igual a, é o seguinte, ele fala de números inteiros positivos e ímpares. Então, se você pensar no número, por exemplo, 123, esse número é contado nesse formato do enunciado? Sim, né? Ele é ímpar, ele tem 3 algarismos distintos e é inteiro positivo, né? Todos eles serão inteiros positivos. A gente não vai trabalhar com número negativo aqui. Bom, agora, se eu repetir, se eu, por exemplo, escrevo aqui 113, esse pode? Esse não, né? Esse não é contado. O 1 está sendo repetido. Ele tem que ser ímpar, tem que terminar em números ímpares. Ou seja, ele deve terminar no 1, no 3, no 5, no 7 ou no 9. E uma outra coisa também, pessoal, se você escrever um exemplo aqui, 067, vamos lá. Tem 3 algarismos? Tem. São algarismos distintos? Sim. Termina em um número ímpar? É número ímpar? Sim, termina no 7. Só que tem um problema. Aqui o 0 está no início, não pode também. O 067, lembra do ditado 0 à esquerda não vale nada? Para a matemática, 067 não é um número de 3 algarismos. Cuidado com isso. O 067 seria o número 67 apenas. É um número ímpar, 2 algarismos distintos. Não confere com o que é proposto aqui no enunciado da questão. Então, vamos pensar aqui. Vamos desenhar 3 tracinhos. Eu tenho um algarismo aqui, né? O número formado por 3 algarismos distintos. Então, 3 tracinhos. E um outro aqui, e um outro aqui. Eu tenho que preocupar com esse final aqui. Ó. Quem que pode aqui? Ó? Aqui pode o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu tenho 5 possibilidades aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Beleza. Agora, se a gente pensar aqui logo nesse traço aqui do início, né? Quem que não pode aqui? A gente sabe que não pode o 0, né? Então, de 0 até 9 são 10 algarismos, tá? De 1 até 9 são 9, mais o 0, 10 algarismos. O problema é que o 0 não pode, então cai para 9. Só que você tem que lembrar que alguém aqui desses 5 algarismos, um deles vai ficar aqui. Eu coloco 5, que é a quantidade que eu tenho, né? 5, o número aqui em cima, lembrando, é a quantidade que eu tenho, as possibilidades. Aqui são as possibilidades, tá? Lembra disso. Alguém vai ficar. Então, esse alguém ficando desses 5 não pode, cai para 9. Caiu para 9, só que o 0 também não pode, então fica 8 aqui. Por isso é que eu escrevo 8 aqui, entendido? Por que é 8? Eu não posso o 0, cai para 9, e também não posso o algarismo que ficou aqui no final, então eu coloco 8. Então, aqui cai para 7, tá? Só que aí entra o 0, né? Cai para 7 possibilidades, pois eu tinha 8, né? Possibilidades aqui, caiu para 7. É assim que a gente pensa, né? São algarismos distintos. Só que o problema é que eu tenho que lembrar do 0. Agora o 0 pode ficar aqui nessa posição, então eu escrevo 8 novamente. Entendido, pessoal? Beleza? Então, qualquer coisa, volta aí, né? Procura entender isso daí, tá? Eu tenho 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 5, metade de 64 é 32. Eu coloco 0. 320 é a letra A. Beleza? Número 3. Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meias são misturados. Retirando-se ao acaso 2 meias, a probabilidade de que elas sejam de mesmo par é de
outra questão aí pesada, né, que não é difícil sim, mas você deve raciocinar com tranquilidade, com inteligência para não cometer erros. Então vamos supor que eu tenho aqui os pares de meia preta, vermelha, branca, azul e roxo. São letras diferentes: preto, vermelho, branca, azul e roxo. Pessoal, aqui fala retirando-se ao acaso duas meias, qual é a probabilidade que elas sejam do mesmo par, né? Então, se eu tirar aqui uma meia, vamos supor que eu tirei uma meia preta, primeira retirada aqui, ó. A primeira não interessa, né? Pronto, eu tirei uma meia preta. Então, aqui são, na verdade, duas para cada cor. O total aqui de meias são de 10. Só que se eu retirar uma preta, né, aqui são duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Se eu tirei uma preta, passa a ser, agora no meu espaço amostral, para a segunda retirada aqui, a segunda retirada, o meu espaço amostral passa a ser 9. Ó, 2, 4, 6, 8, 9. Eu tenho uma chance em 9, certo? Então, eu vou fazer uma retirada, que não interessa, a primeira é uma, né? Poderia ser qualquer cor. Qualquer cor que eu retirando na primeira aqui, esse espaço amostral reduz para 9. Ou seja, tudo que pode acontecer são 9 situações de meias. E eu vou ter uma chance, já que uma foi retirada, que não importa, no caso aqui a gente simulou a preta, eu fico tendo uma meia preta nessas 9 que restaram, né? Duas de cada aqui e uma preta. Então, uma retirada e uma segunda retirada é multiplicação. Multiplicando isso, 1 vezes 1 que dá 1, multiplica de cima com de cima, 1 de 9, ok? Então, seria a letra B aqui, ó. Seria não, é a letra B. Outra forma de pensar também seria você montar uma combinação de todas as meias. Seria assim, ó. Você poderia montar aqui uma combinação, vamos entender o seguinte, são 5 pares de meia, né? O total dá 10, e eu quero montar grupinhos 2 a 2. Eu vou retirar uma meia e outra meia. Então, é uma combinação 10, 2. Lembrando lá no nosso macete, o 10 eu vou descer duas vezes, né? Eu sempre olho o número menor, então eu vou pegar 10 vezes 9, desci duas vezes, dividido, agora é combinação, né? Pelo fatorial do 2. 10 vezes 9 dá 90, 2 fatorial é 2, dividindo dá 45. Então, pessoal, todas as combinações de meia, né? Uma meia preta com uma verde, uma preta com uma branca, uma preta com uma azul, uma preta com uma roxa, são 45, tá aqui, ó, total. E fazendo duas retiradas aí favoráveis, eu tenho 5 possibilidades, né? Que é a preta, a verde, ele fala 5 pares diferentes, né? Branca, azul e roxo, ou seja, eu tenho 5 casos favoráveis, são 5 possibilidades, né, de pares, né? 5 porque pode ser a primeira retirada, as duas meias pretas, as duas verdes, ou as duas brancas, ou as duas azuis, ou as duas roxas. Então, a probabilidade seria 5 do total 45 montado, né? Que é, como eu falei, preta, verde, verde, branca, branca, azul, azul e verde, enfim, né? Dá 45 combinações. Então, 5 grupinhos seria os bonitinhos, né? 2 de cada. Daria 5 pares diferentes. Simplificando isso, vai dar 1. 5 por 5 dá 1, 45 por 5 que dá 9, 1 nono. É a letra B. Eu acho mais interessante vocês pensarem assim, ó, né? A primeira retirada não interessa, pode ser qualquer uma. Retirou lá, tá aqui esse 1, né? Você tem 10, meia, 10 de 10, seria dar o resultado 1, né? Agora, a que sobrou lá vai ficar uma no meio desse total, que é 9, como a gente simulou. Beleza? Vamos para o número 4. O número de anagramas que podemos formar a partir das letras da palavra informar, sendo que eles comecem com I e terminem com a R é D. Então, nós temos aqui uma permutação simples, né? Lembrando, você trabalha com todos esses elementos, no caso, todas as letras da palavra informar, só que com um detalhe, o I é para ficar no início, eu vou até escrever um pouco separado aqui, e o AR no final, informar. Então, a gente faz o seguinte, pessoal, amarra isso aqui vira uma letra só, você fica aí no final. E o I também, fica aqui quietinho, cara, no início. Então, a gente trabalha só com essas letras aqui, só elas vão permutar. O I vai ficar fixo, esse cara fica quieto, e o AR, considero como uma letra só, né, fica quieto. Aqui é como se fosse 1, né, vezes essa situação que a gente vai descobrir, vezes essa uma situação eu disse que é o AR no final, como se fosse apenas uma letra e a AR amarrei. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer
o cálculo da permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Resolvendo 5 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar, se você fizer isso, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, que dá 120. Ou seja, eu tenho aqui ó, 1 vezes o fatorial de 5, que deu 120, vezes 1. São 120 anagramas. Letra A. Número 5. O Departamento de Recursos Humanos de uma empresa tem 8 funcionários. Com esses funcionários, quantas comissões com 3 membros podem ser formadas? Então, pessoal, fala apenas de grupos, né? Comissões. Se eu chamar lá Ana, Bruno e Carlos, eu tenho aqui uma comissão lá de 8 pessoas, eu chamei Ana, Bruno e Carlos. Aí alguém fala, não, Ana, Bruno e Carlos não, vamos chamar o Carlos, a Ana e o Bruno. Olha aí, mudou o grupo? Eu mudei aqui a ordem das letras, mas o grupo de pessoas é o mesmo. Então, você identificou que a ordem não é importante, é a mesma coisa para a matemática, isso aqui. Ó. Agora, se fosse chamar para um ser diretor, o outro ser vice-diretor, o outro tesoureiro, um exemplo, aí, peraí, né? Aí tem hierarquia, tem posição, vai ganhar mais que o outro, aí seria um arranjo. Então, você pergunta, a ordem é importante? Não. Disse não, é combinação, faz esse trocadilho aí. Então, é uma combinação 8, 3. Como a gente já viu nas aulas anteriores, nós estamos trabalhando com aquele macete, né? Pega o 8, desce 3 vezes. Então, vai ficar, eu tenho 3, vai descer o 8 3 vezes. É 8 vezes 7 vezes 6 dividido pelo 3 fatorial. E o 3 fatorial, nem vou resolver aqui ainda. Vai ficar assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6, não resolvi. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Corta aqui, corta aqui. 8 vezes 7, 56 comissões podem ser formadas, é a letra C. Número 6. A probabilidade de, no lançamento de 4 moedas, obtermos cara em todos os resultados é de... Pessoal, o lançamento de 4 moedas. Então, eu tenho uma moeda aqui, E1 aqui, E1 aqui, E1 aqui. Eu tenho aqui, ó, cara, coroa, coroa e cara, coroa aqui também. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. 2 possibilidades em cada lançamento, né? Cara ou coroa. 2 vezes 2, 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2 que dá 16. Esse é o meu N de S. Tudo o que pode acontecer são 16 situações, né? Cara, coroa, né? E aí vai. A gente não vai listar isso aqui agora, né? Então, ele pergunta qual é a possibilidade de sair cara em todos os resultados. Então, desses 16 resultados, eu tenho um que é favorável, que é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara e cara. Esse N de E aqui, ó, é uma possibilidade, né? Nós listamos essa, não vamos listar as outras 15 não, são 16. Então, a probabilidade, as chances que eu tenho é uma, que é essas aqui, nas 16, é 1 em 16. E para a gente achar esse número na forma de porcentagem, a gente vai ter que dividir, né? Vamos dividir. 1 dividido para 16. Inventa um zero, joga 0, não deu ainda. Joga mais um zero, joga 0 aqui. Agora, 100 por 16 vai dar 6, né? 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Aqui sobra 4. Quero continuar dividindo, invento um zero, já estou na parte quebrada, que vai dar 2. 2 vezes 16 dá 32, subtraindo aqui sobra 8, quero continuar dividindo, invento um zero. 80 dividido por 16, como eu sei que 8 é a metade de 16, eu vou arriscar o 5. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8, subtraindo aqui 0. Então, deu 0,0625. Eu quero esse número na forma de porcentagem, então eu vou multiplicar isso aqui vezes 100. A vírgula é deslocada 2 casas aqui, ó. 1, 2. Então, o nosso resultado vai ficar aqui, ó. A vírgula vem para cá, fica 6,25%, que é a letra E. Número 7. Os bilhetes de uma rifa são enumerados de 1 a 100. A probabilidade do bilhete sorteado ser maior que 40, ou, olha o ou, tá? Então, isso aqui é uma probabilidade união de 2 eventos, que é soma, tá, pessoal? Isso aqui é mais. Ou o número par é D. Então, ser maior que 40, eu vou chamar de A. Então, nosso N de A, tudo que pode acontecer, são 60 resultados, né, pessoal? Se eu tenho de 1 a 100 tira 40, sobra 60 resultados aí maiores que 40. Tirei os 40, né? Maior que 40 é o 41, 42, até o 100. Se você listar, isso vai dar 60. Já anotei aqui, ó. Aqui eu vou chamar de número par, vou chamar de B. Agora, pensa o seguinte, número par ou número par. De 1 a 100, pessoal, a metade é par. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, né? E até o 100.
Então, o nosso B aqui, nosso número de elementos de B é 50, é a metade, tá bom? Então, ele pede agora essa probabilidade. Só que a gente tem que atentar ao seguinte aqui, ó. Quem que é a intersecção com B? O que está sendo contado aqui no A e está sendo contado no B? Quantos elementos? Né? Vou colocar o N aqui, não coloquei. E aí? De 1 a 100, elimina os 40, eu fico tendo 41, 42 até 100. Desse 41 até 100 são 60. A metade, ou seja, 30, é número par. Ou seja, eu tenho 30 números que são pares e que também é maior que 40. Do 41 até o 100, nós temos 30 números que são pares, é a metade, né? E que são maiores que 40 também, ok? Então, a nossa probabilidade de A união com B, né? Ou seja, se sair A, que é um número maior que 40, ou se sair um número par, eu ganho A união com B. Então, é P de A mais P de B menos a intersecção de A com B. Aqueles elementos que são contados em dobro, que está aqui no A e que está aqui no B. Então, A união com B é igual. P de A seria 60, né? Já que essa rifa é de 1 a 100, então nosso espaço amostral são 100. Então, é 60 valores são maiores que 40, né? Que eu chamei de A, 60 de 100. Mais o P de B, que são os números pares, que é a metade, 50 de 100. Menos os que são repetidos, né? Acima de 40 são 60 e acima de 40, que também é par, 30. São 30 valores. Então, P de A união com B, desculpa, A união com B vai ficar. Vou somar em cima e conservar de baixo aqui, ó. 60 mais 50 dá 110. 110 menos 30 dá 80. 80 sobre 100, muito fácil, né, pessoal? 80 sobre 100 é 80%. O símbolo por cento é o 100 aqui do denominador, bem tranquilo, né? Então, é a letra B. Sabe-se que em um lote de 12 peças, 4 possuem defeitos. Se retiramos 3 peças aleatoriamente, uma após a outra, a probabilidade de todas elas serem sem defeito é igual a... Pessoal, então, nosso espaço amostral são 12 peças, tudo que pode acontecer. 4 possuem defeitos. Se de 12, 4 tem defeitos, 8 não tem defeito, concorda? 8 não tem defeito. Então, a primeira retirada aí, ó, tá? Eu vou retirar uma vez e uma segunda vez, é vezes, tá? Multiplicação, e uma terceira vez. Não há necessidade de ficar decorando formulinhas para isso. Basta você raciocinar de forma inteligente. Então, a primeira retirada, eu tenho quantas chances em 12 de retirar uma peça sem defeito? 8 em 12. E na probabilidade você trabalha da seguinte maneira, com o seguinte pensamento. Você acredita que essa ocorrência valeu, né? Ou seja, você retirou uma peça sem defeito. Então, na segunda retirada, eu tenho um total agora de 11 peças, pois eu retirei uma sem defeito. 8 não tinham defeitos, 4 têm defeitos, tá aqui, ó. Então, eu tenho que acreditar que isso ocorreu, tá? É assim que funciona o cálculo da probabilidade. Então, agora ao invés de 12, eu tirei uma sem defeito, passou a ser 11. Era 8 sem defeitos, agora passa a ser 7 de 11. Olha aí, tá? Aí, novamente, eu acredito que isso ocorreu, ou seja, eu tirei uma sem defeito. Então, ao invés de 7, agora passa a ser 6, tá? Sem defeitos. E eu tenho um total de 10 peças, as 4 com defeitos continuam lá. Então, após tudo isso, o que vai acontecer aqui? A gente pode até simplificar isso aqui, pessoal. Vamos simplificar, né? Para facilitar nosso cálculo. Vamos dividir isso aqui por 4 e aqui por 4. 8 por 4 fica 2 aqui, tá? E 12 por 4 fica 3. Ó. Aqui eu posso simplificar também, né? Por 2, tá? E aqui por 2, ó. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 que dá 5. Então, agora eu vou pegar esse 2 vezes esse 7 e vezes esse 3. Eu simplifiquei. Eu vou pegar esse 3 vezes esse 11 vezes esse 5. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3 vai dar 42, tá? Deixa eu fazer com a cor vermelha. Aqui eu tenho 3 vezes 11, que dá 33. 33 vezes 5 vai dar 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. 165.
É só pensar na metade de 33, ficou ruim, né? 16,5 aí, tudo bem, 165. Bom, aqui você tem que analisar o seguinte, não tem nas opções ABCDE, mas será que não dá para simplificar? Por 2 não dá, porque o de baixo termina em 5. Por 5 não dá, aqui o de cima termina em 2. Então, a gente pode tentar por 3, que olha só, 4 mais 2 dá 6. Somando os algarismos do número 42, dá 6, né? 6 divide por 2 por 3, né? Então, se a soma divide por 3, o número 42 divide por 3. 165, somando, 1 mais 6, 7, 5, 12. 12 divide por 3, divide. Então, esse número também divide por 3. Pronto. A gente já sabe que dá para simplificar isso aqui por 3. 42 por 3, se eu dividir, vai dar 14. E 165 por 3, ó, lembra que a gente pegou aqui 3 vezes 1,55, 33, aliás, vezes 5, né? E deu 165. Então, se a gente dividir aqui, ó, eu vou fazer logo essa conta para facilitar. 165 por 3, aqui, ó. 5 vezes 3, 15, né? Sobra 1, 15. Aí volta de novo, 55 tá aí, ó. Então, 14,55 avos. Essa é a nossa probabilidade, 14 em 55 disso acontecer, né? Você ir retirando uma vez, uma outra vez e uma outra vez. Em média, 14 de 55 tentativas. É a letra B. Beleza, pessoal? Então, essa foi a revisão. Qualquer coisa, volta, assiste novamente. Valeu? Até a próxima!